Bom dia, boa tarde, boa noite para as meninas, para os meninos e para os São Paulinos, né? Zoeira, porque eu também sou São Paulino, tá? É, gente, mais uma aulinha, nós terminamos morfologia, vamos falar agora de sintaxe, que no meu ver eu prefiro, eu gosto mais, não sei se vocês gostam mais. Dizem que é mais difícil, é mais aterrorizante, um monstro de 7 cabeças. Não vejo um monstro de 7 cabeças, não. É sintaxe, é uma cabeça só. Tá? Vamos lá? Vamos começar? Sintaxe, gente. Vamos prestar bastante atenção, porque sintaxe cai muito no vestibular. Tá bom? Eu vou tentar, às vezes eu até peço desculpa já de antemão dos vídeos estarem ficando um pouco longos. A aula tinha 45 minutos no CP. E aí, como é que... E aí, você está se aproveitando que é aula online? Tô. Porque se a gente fosse dar essas aulas no CP, eu não ia ter a possibilidade de, com vocês, resolver exercício em sala de aula. Eu ia terminar a explicação no limite, assim, não ia ter tempo para resolver exercício. Às vezes, nem todas as explicações eu conseguiria terminar na aula, a gente ia ter que marcar aula extra, porque eu quero dar todo o conteúdo para vocês. Eu não quero tirar conteúdo de vocês e falar assim, isso aqui não cai, vou tirar deles. Não, eu quero passar todo o conteúdo para vocês, porque vai que caia, e aí, meu Deus do céu, o que a gente faz? E aí, se cai? Se cai, o professor não deu, eu não quero, certo? Eu quero dar todo o conteúdo, às vezes fica maçante, fica, mas a vida é assim, a vida nos ensina a aprender e consertar os nossos erros. A gente está aqui para resolver bastante exercício, a gente está aqui para errar, a gente precisa errar exercício para consertá-los. A gente não tem que aprender com um erro. A gente só aprende errando. Discordo. A gente só aprende consertando os erros. Tá bom? Se você continuar errando, você não está aprendendo. Tem que consertar os seus erros. Então, faça bastante simulados, corrija aquilo que você errou, certo? Aperfeiçoe, aprimore o seu conteúdo, beleza? Para a gente poder voar, certo? Uma redação nota 1000 no Enem. Vamos lá, falando em Enem, né? Como será que vai ser o Enem esse ano? Eu sou favorável ao adiantamento. Mas vamos lá, vamos começar a sintaxe. Nós analisamos a morfologia. Morfologia é a parte da gramática que estuda a formação, a estruturação de uma palavra, a classificação daquela palavra, qual é a classe de palavras que ela se adequa. A sintaxe já é a parte da gramática normativa que estuda orações, que estuda aquele enunciado em torno de um verbo, que vai estudar o que é um sujeito, o que é um predicado, o que é um agente da passiva, o que é um predicativo do sujeito, predicativo do objeto, transitividade verbal, verbo transitivo direto, verbo indireto, tal. Isso tudo a gente vê dentro da sintaxe, por isso é o óculos redondinho. Então vamos mudar nosso enfoque, nós estamos quadradão olhando para as palavras de maneira quadrada, de maneira morfológica. Agora a gente vai usar o óculos redondinho, de maneira sintática nós vamos olhar. Beleza? Vamos começar? Primeira coisa que a gente tem que falar é sujeito. Só que antes de entendermos o sujeito, vamos estabelecer aí alguns conceitos prévios, certo? Com os conceitos iniciais. O que é um texto? Gente, um texto é um conjunto de parágrafos. Parágrafo, vocês sabem, lembra? Lá no processo de alfabetização deixa 2 dedinhos. Hoje, se você deixa 2 dedinhos, tá no meio da página, né, gente? Por favor. Deixa um dedinho lá. Você tem a formação de um parágrafo. Parágrafo, portanto, é da margem até o ponto final com subsequente formação de margem, certo? Texto é o conjunto de vários parágrafos. Aqui nós temos um texto, por exemplo, certo? Período. Período é da maiúscula ao ponto final, certo? Se tem uma letra maiúscula, sempre você começa com letra maiúscula, não precisa falar isso, né? Todo mundo aqui é alfabetizado, todo mundo sabe escrever uma frase. Então, você tem uma letra maiúscula no começo até um ponto final, isso é um período. Afirma-se que o pirarucu é o maior peixe de água doce, isso é um período. Você tem uma letra maiúscula no começo e um ponto final, certo? Oração é um enunciado com verbo. É um enunciado em torno de um verbo. Eu falei uma definição muito chique na última aula, falando de o enunciado que circunvizinha um verbo, certo? Tá aí, ó. Mede uns 20 centímetros de comprimento por 4 centímetros de altura. O verbo é mede. Tudo que está relacionado a ele é uma oração, certo? Frase nominal. Nominal, nome. É uma frase que não tem verbo. Um peixão. Ó, não tem verbo, certo? É uma frase. Eu consigo ter uma situação sociocomunicativa completa. Eu tenho um significado. Só que eu não tenho verbo, certo?
Para alguns autores, gente, isso é um pouco ambíguo. Para mim, não, eu discordo disso. Para alguns autores, as frases com verbos de ligação também são chamadas de frases nominais. Frase verbal e oração é a mesma coisa. A oração também é chamada de frase verbal. Frase nominal, frase que não tem verbo. Alguns autores falam que tem verbo de ligação só, então é uma frase nominal. Porque o verbo de ligação ele traz uma ideia estática, não é uma ideia de dinâmica, é uma ideia estática, um processo, um estado, certo? Então é chamado de verbo de estado, né? Você tá com uma coceira no nariz, gente? Acho que é alergia, eu tô muito alérgico, tenho alergia de muita coisa. A frase precisa ter sentido completo para ser classificado como frase nominal. Por exemplo, afirma-se que. Tá aí. Afirma-se o quê? Não tem completo. Então não é uma frase verbal, não é uma oração. Você tem que ter o sentido completo. Ou melhor, eu tenho aí uma oração. Afirma-se que. Eu tenho uma oração. Por quê? Porque tem um verbo. Só que eu não tenho uma frase. Toda oração é uma frase, porém nem toda frase é uma oração. Ou é o contrário? O que vocês acham? Toda oração é uma frase? Ou toda frase é uma oração? O que vocês acham? É a primeira opção, né? Toda oração é uma frase. Porém, nem toda frase é uma oração. Beleza? Então, frase tem que ter uma significação completa, oração ao redor do verbo. Isso é só para fins de conceito, tá? Nossa, não vai perguntar qual é a definição de uma oração. Nunca isso vai cair. Então, só conceitinho, isso aqui vocês até sabiam, né? Olha essa tabelinha muito importante. Dentro de uma oração, nós temos vários termos. É muito importante esse slide, tá? Se quiser, eu tenho uma tatuagem desse slide na minha costas inteirinha, tá? É verdade, tá? Os termos da oração, os termos essenciais. O que eles são? Essenciais. Sujeito e predicado. Toda oração tem que ter um sujeito e um predicado. Os termos integrantes, são aqueles que integram, não são primordiais. Eles são apenas integrantes. É o complemento verbal, que é os objetos. Complemento nominal, os predicativos. O predicativo por si, o agente da passiva. Beleza? E os termos acessórios são aqueles dispensáveis. Não precisa ter isso numa determinada construção oracional. É o adjunto de nominal, é o adjunto adverbial, é o aposto, é o vocativo, certo? Então, essa tabelinha aqui é muito importante para a gente se localizar na nossa análise sintática dentro de uma frase, tá bom? Vamos falar de sujeito, então. Sujeito, portanto, é um termo da oração essencial. Toda frase tem que ter uma classificação sintática com relação ao sujeito. Mas tem aquelas frases que não tem sujeito, tá? O famoso sujeito inexistente. Então, mesmo que elas não tenham de maneira explícita, mas elas têm uma classificação com relação àquele sujeito. Toda frase tem uma classificação com relação ao sujeito. Estamos falando de sujeito, estamos falando de não sei o que. O que é sujeito? Sujeito é alguém ou algo de quem ou de que se fala. Na minha frase, na minha construção oracional, eu estou falando de alguma coisa. Eu sou o professor. Eu, nessa frase, é o sujeito. Quem é o professor? Eu. Então, macete, isso aí vocês é bem sabido também, né? Qual é o macete para identificação de um sujeito dentro de uma frase? Quem? Pergunta quem para o verbo. O verbo é quem vai localizar quem é o sujeito. O sujeito ele é facilmente identificado na oração através da utilização do método de pergunta. O ajudante da loja correu muito com o veículo. Quem correu muito com o veículo? O ajudante da loja. Perguntei quem para o meu verbo, eu vou identificar o sujeito da minha frase. Então, o ajudante da loja é de quem eu estou falando, certo? Então, o sujeito é a pessoa do discurso, é alguém ou algo de quem ou de que se fala. Beleza? A gente pergunta quem, acha o sujeito. O sujeito não é só uma palavra. O sujeito é um conjuntinho de palavras, certo? Às vezes ele pode ter um significado ampliado, um significado restrito. Olha aqui, ó. Terríveis baratas sobreviveram à explosão atômica. Quem sobreviveram à explosão atômica? Terríveis baratas. O sujeito é terríveis baratas. Não é só baratas. Só que terríveis baratas é o sujeito como um todo. Qual é o núcleo? Ou seja, qual é aquela parte lá dentro daquilo que é mais importante? Eu citei numa aula sintagma nominal. Esse sujeito como um todo representa um sintagma nominal. Qual é a parte desse sintagma nominal que tem maior valor expressivo? Que é o meu núcleo? Baratas. Então, o sujeito é terríveis baratas. Qual que é o meu núcleo? Baratas. Terríveis, um adjunto de nominal. Tá só
assessorando ali, tá só caracterizando um pouquinho as baratas, tá bom? As inocentes crianças sobrevivem à fome e à violência. Quem sobrevive à fome e à violência? As inocentes crianças. As inocentes crianças, portanto, é o sujeito. Qual é o núcleo? Inocentes ou crianças? Crianças. As inocentes são adjuntos adnominais, são termos acessórios, só estão transmitindo uma determinada qualificação com relação às crianças. Beleza? A gente sempre tem que analisar, e eu acho que eu já comentei isso, ordem direta e ordem inversa. O que é ordem direta e o que é ordem inversa? Ordem direta é quando você escreve na ordem. Você tem um sujeito, você tem um verbo e um complemento. Certo? S, V, C, ou eu digo assim, SVO. A regra é SVO, sujeito, verbo, objeto. Complemento de um verbo são os objetos. Então, você tem um sujeito, o verbo, o objeto. Essa é a ordem direta. SVO é a ordem direta. SVO é a ordem direta. Falei já? SVO é a ordem direta. Certo? A ordem indireta ou a ordem inversa, também é a mesma coisa. Quando eu inverto isso, coloco OVS, SOV, certo? Quando eu inverto essa ordem, eu tenho a ordem indireta ou a ordem inversa. Isso pode causar problema na análise sintática. Acidentes graves acontecem todos os dias em São Paulo. Acidentes graves é o sujeito. Acontecem todos os dias em São Paulo é o predicado. Então, gente, numa oração, achei o sujeito, o que sobra é predicado. Achei o sujeito, o que sobra é o predicado. Beleza? Acidentes graves acontecem todos os dias em São Paulo. Acidentes graves é o sujeito. Agora aqui, ó. Olha a próxima frase. Acontecem todos os dias em São Paulo acidentes graves. O sujeito mudou? O sujeito virou São Paulo? Não. O sujeito continua sendo acidentes graves. Só que eu inverti a ordem. Eu coloquei o predicado antes do sujeito. Certo? Acidentes graves está lá no final. Nesse caso, a gente vai ver mais pra frente a classificação disso. Certo? Acontecer é um verbo intransitível, não necessita de complemento. Todos os dias em São Paulo são adjuntos adverbiais. A gente vai ver tudo isso, tá bom? Então, você tem que sempre ficar atento com a mudança de posição. Coloca sempre na ordem direta. Colocando na ordem direta, você vai saber classificar. Certo? Só que tem alguma coisa que, às vezes, é a única posição que o sujeito pode ter. Lembra que eu citei em umas aulas anteriores que o sujeito nunca é preposicionado. Vou repetir, o sujeito nunca é preposicionado. O sujeito de uma frase, de uma oração, nunca vem com preposição na frente. Olha aqui, ó. Tá desconfigurado, né, gente? Ó, Pedro gosta de Ana. Pedro é o meu sujeito, gosta de Ana é o predicado. Ana gosta de Pedro. Sujeito virou Ana. Predicado gosta de Pedro. De Ana e de Pedro nas frases jamais pode ser sujeito. Por quê? Porque tem de na frente, tem uma preposição. Toda vez que tiver uma preposição, você descarta de classificar aquela determinada expressão como sujeito. Certo? 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 Preposição? Tem preposição? Não é sujeito. Tá bom? Ordem direta e ordem indireta é o que eu falei, ó. Tem aquele velho poeminha do Gonçalves Dias, né? Um artista romântico, né? Um poeta romântico. Minha terra tem palmeiras onde o sabiá canta ou onde canta o sabiá? E aí? As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nos versos de Gonçalves Dias notamos uma inversão sintática, manobra linguística executada em função da estilística desejada. Ele quer produzir rima entre os versos 2 e 4. Canta, onde o sabiá, ele quer rimar. Sabiá com lá. Para rimar, ele inverteu, ó. Onde canta o sabiá, ele colocou. Não onde o sabiá canta. Onde o sabiá canta é a ordem direta. Coloquei o sujeito antes do verbo. Essa é a ordem direta. Agora, quando eu coloco o sujeito depois do verbo, eu transmito para a minha ordem indireta. Certo? Sempre tem que estar atento a isso. Tá bom? Nasce o sol e não dura mais que um dia. Depois da luz se segue a noite escura. Em tristes sombras morre a formosura. Em contínuas tristezas a alegria. Tá tudo embaralhado, tá tudo na ordem inversa. Agora eu vou passar para a ordem direta, ó. O sol nasce e não dura mais que um dia. A noite escura se segue depois da luz. A formosura morre em sombras tristes. Alegria em tristezas contínuas. Fica até ruim de se ler, né? Porque o intuito de uma inversão sintática dentro da minha oração é justamente dar um efeito sonoro, um efeito linguístico diferente.
Uma escola literária que vocês vão ver na literatura que utiliza muito esse embaralhamento, essa inversão de ordens é o barroco. O barroco, a palavra barroco significa pérola de formato irregular. O que tem formato irregular? A cabeça do homem naquele momento. Você está passando por um contexto histórico muito turbulento. Então o homem está com uma cabeça muito confundida entre valores religiosos e valores humanistas. Então, neste contexto, o homem está confuso mentalmente. Por isso que eles reproduzem na escrita, nos poemas, nos textos, inversões de orações, ordem inversa, ordem indireta, para mostrar essa bagunça, para mostrar essa dualidade de pensamento. Então é um recurso linguístico, às vezes, que é empregado por muitos autores, muitos poetas, essa inversão sintática da minha oração. Geralmente, quando a gente fala dessa questão de analisar sujeito dentro de fazer uma análise sintática em si, a gente tem muitos poemas. E geralmente são poemas do barroco. Beleza? Atenção, pessoal! Está passando o carro da pamonha? Não é anúncio de venda de pamonha, certo? Vamos atenção à adequação da linguagem. Lembra que nós diferenciamos linguagem coloquial e linguagem padrão? Linguagem coloquial, sobrou 10, sobrou 10 reais. Aconteceu tantas coisas, menino. Resta 20 sacolas, Jacó. Muitos verbos, tem alguns específicos que se apresentam em ordem inversa. É uma diquinha isso, ó. O verbo acontecer, o verbo restar, sobrar, ocorrer, nascer e morrer, são verbos que geralmente aparecem na ordem inversa. Por exemplo, a gente não fala Mariana nasceu. Nasceu Mariana, a gente fala às vezes. Então, a gente inverteu a ordem. Esses verbos são geralmente utilizados em ordem indireta, certo? E a gente tem que sempre ficar atento com a linguagem coloquial, a gente tem que conjugar certinho. Não é sobrou 10 reais, sobraram 10 reais. O sujeito, sobrou 10 reais, o sujeito é 10 reais. 10 reais é o sujeito. Coloca na ordem direta, 10 reais sobraram. 10 reais está no plural, então o verbo tem que ser no plural. 10 reais sobraram. Aconteceu tantas coisas, menina. Na verdade, menina, tantas coisas aconteceram, certo? Então você tem que sempre ficar atento à linguagem. Você tem que sempre usar a linguagem padrão. Utiliza a norma culta, conjuga o verbo certinho, tá bom? Posposição do sujeito. Posposição, colocar depois. Orações infinitivas, verbos intransitivos ou passivos. E aí, ficou mais difícil agora de entender, né? Orações infinitivas, quando você tem um verbo que está no modo infinitivo. Geralmente são verbos intransitivos, ou seja, são aqueles verbos, também chamados de passivos, que não têm a ideia de complemento. Eles não precisam de complemento. Declarou não existir burocracia. Ele, sujeito, declarou não existir burocracia. Certo? Disse ter sido o povo enganado. Essa classificação de orações infinitivas, eu estou mudando a posição do meu sujeito. Disse ter sido o povo enganado. Quem foi enganado? O povo. O povo é o sujeito do ter sido enganado. Só que eu mudei, certo? Ele disse é o sujeito da minha primeira oração. Ele declarou é o sujeito da minha primeira oração. Agora, não existir burocracia, qual que é o sujeito do verbo existir? Burocracia. Disse ter sido o povo enganado. Ter sido enganado, qual que é o sujeito dessa locução verbal? O povo. Então, às vezes, quando você utiliza orações infinitivas, você confunde aí qual que é o sujeito. Tem verbo? Então esse verbo tem que ter um sujeito. Tem mais de um verbo? Então tem mais de um sujeito. Beleza? Às vezes um sujeito pode ser um numeral, pode ser uma palavra normal, pode ser uma oração inteira, que a gente vai ver na subordinação, pode ser um substantivo, pode ser um adjetivo, pode ser N coisas, pronome, geralmente. A maioria das vezes são pronomes, certo? Orações interrogativas. Onde estão meus camaradas? Qual que é o sujeito dessa frase? Meus camaradas. Coloquei depois. Meus camaradas estão onde? Essa seria a ordem direta. Topicalizações. Isso disse ele, louco é você. Isso disse ele. Eu estou topicalizando, ou seja, eu estou dando uma ênfase em quem disse isso. Quem disse isso? Ele. Estou dando uma ênfase, por isso que eu coloco no final. Isso disse ele. Estou dando uma ênfase naquela ideia. Estou topicalizando aquela ideia. Pronomes relativos. Não sabia onde moravam os deuses de suas fantasias. Onde moravam os deuses? Quem moravam? Os deuses.
Então, o pronome relativo onde, ele está relativizando duas orações. A gente viu que o pronome relativo é aquele que relativiza elementos. Certo? Então, o verbo morar aí, ele está se relacionando aos deuses. Verbos reflexivos. Desface a última lágrima revolucionária. Alguns verbos reflexivos, o sujeito vem depois. Desface a última lágrima revolucionária. Qual que é o sujeito dessa frase? A última lágrima revolucionária. Desface. Então, desface é do verbo desfazer-se. Então, verbo reflexivo. O sujeito vem depois. Então, existe uma posposição do sujeito quando você utiliza verbos reflexivos. Tá bom? Verbos no particípio. Detidos todos os ladrões. Os policiais voltaram da delegacia. Todos os ladrões é o meu sujeito. Detidos é o verbo ao qual ele está se relacionando. Então, quando você tem um verbo que está no particípio, detidos está no particípio, uma ação encerrada, você tem uma posposição do sujeito. O sujeito vem depois. Orações intercaladas. Uma classificação de orações. O sonho, dizia um amigo, é algo construído ao longo da vida. Então, algumas orações intercaladas, dizia um amigo, dizia ele, dizia o menino, são orações que têm uma posposição do sujeito. Você tem um verbo que está se relacionando ao sujeito e o sujeito vem depois. Isso é uma oração intercalada. Tá bom? Intercalada porque ela é colocada no meio de uma oração maior. Você tem uma ideia maior, você colocou uma outra no meio. Certo? Aí, eu já falei isso, né? Até não sabia que estava no slide. Em português não há sujeito preposicionado. Ao João conheceu Pedro. Olha essa frase. Ao João conheceu Pedro. Qual que é o sujeito? Pedro. Ao João está preposicionado, então não é sujeito, ele é objeto. Então, nesse caso, Pedro é o sujeito, visto que em ao João temos uma preposição. Era difícil dele entender a situação. O correto não é contrair, eu falei isso na aula de preposição. Era difícil de ele entender a situação. Ele é um sujeito, você não pode preposicioná-lo de maneira a contrair essa ideia na preposição. Era difícil de. Beleza. Agora, o de, essa preposição de, do era difícil de ele, não está se relacionando ao sujeito. Está se relacionando ao difícil. Uma regência nominal. A gente tem aula de regência ainda. O difícil rege a preposição de, nesse caso. Aí o ele não rege a preposição. Por isso ele não pode estar contraído. Ele tem que estar separadinho. Tem sujeito? Separa. Não contrai. Classificação de sujeito. Antes de classificar os sujeitos mais de maneira bem usual, que a gente fala de sujeito oculto, sujeito inexistente, sujeito indeterminado, simples, composto, a gente tem uma classificação prévia que não é muito cobrada, é o sujeito sintático e semântico. O sujeito sintático está explícito na frase. O sujeito semântico é aquele que o sujeito sintático se refere, é o sujeito de significação. Como assim? Muitas pessoas definem o sujeito como aquele que pratica uma ação. Eu discordo. Alguns autores eles falam que o sujeito é aquele que pratica uma ação, mas não. Se você coloca uma voz passiva, por exemplo, eu dei um exemplo do Japão e Brasil, né? Japão foi goleado pelo Brasil. Qual que é o sujeito? O sujeito é Japão. É um sujeito paciente, ele recebe a minha ação, não necessariamente ele pratica essa ação. Então eu discordo dessa ideia de alguns autores. Ó, a torcida aplaude Thiago Camilo. É um sujeito agente. Ele sim está aplaudindo. A torcida é o meu sujeito. Ela é agente. Ela está praticando. Sujeito agente. É uma classificação de sujeito que a gente vai ver já já. Thiago Camilo é aplaudido pela torcida brasileira. É um sujeito paciente. Ele recebe a ação. Não é ele que está fazendo a ação. Thiago Camilo é campeão. O sujeito ele é caracterizado. Ele recebe uma qualidade. Certo? Ele não está fazendo ação nenhuma. Thiago Camilo é campeão. Thiago Camilo é o sujeito. Ele está recebendo uma característica. Thiago Camilo emocionou-se com os aplausos. Ele é um sujeito experienciador, ele está vivenciando uma experiência. Há muita alegria nessa festa. O sujeito nem existe. Você tem verbos de terceira pessoa, não existe, ó. Há muita alegria. O sujeito não existe. A gente fala, na verdade, a gente nem fala mais oração sujeito inexistente. A gente fala oração sem sujeito, certo? Então, nem sempre o sujeito é aquele que pratica uma ação, como alguns autores falam, certo? Aí, então, a definição de sujeito sintático e semântico. Vamos ler? Sujeito semântico está no nível da interpretação de texto. A definição de ser que pratica uma ação está nesse âmbito. Eu vou explicar, calma. Sujeito sintático está no nível da análise sintática, ou seja, termo que está em relação de concordância com o verbo. Sabe qual é a diferença? Sujeito sintático está relacionado à sintaxe. Sujeito semântico está relacionado à interpretação daquele texto.
O jogador recebeu a notícia ontem à noite. Recebeu a notícia ontem à noite. Essa é a primeira oração. Qual que é o sujeito sintático dessa frase? Ou seja, que está ali escrito. Eu faço análise sintática, qual que é o sujeito? O jogador. Qual que é o sujeito semântico? O jogador. A ideia, a significação de o jogador é o jogador. Agora, olha a segunda oração. Nos próximos dias, ele viajará para a Espanha. Qual que é o sujeito sintático? O sujeito sintático é aquele que está explícito do ponto de vista da escrita. O sujeito sintático é ele. É um pronome pessoal do caso reto. Qual que é o sujeito semântico? O jogador. Esse ele retoma o jogador. A significação dele, a semântica que tem por trás desse sujeito sintático, é o jogador, que está escrito lá em cima. Então, o sujeito semântico, eu estou falando de uma interpretação de um texto. Essa é a diferenciação, tá bom? O sujeito semântico interpreta o sujeito sintático. Vamos falar da classificação dos sujeitos. Primeira classificação é que eu falo assim, faça ela primeiro. Você vê se o sujeito ele é determinado ou indeterminado. O sujeito está ali na frase de alguma forma, então ele é determinado. O sujeito não está ali, ele é indeterminado. Ou, se o sujeito não existir, ele não é indeterminado, ele é inexistente. Então a gente divide basicamente em 3 grandes grupos. Sujeito determinado, sujeito indeterminado, sujeito inexistente. O sujeito, quando ele é determinado, ele está identificado na oração. Dá para você achar ele ali, certo? Você identifica, por alguma forma, você vai identificar o sujeito na oração. Por isso ele é determinado. Quando o sujeito ele é determinado, ele pode ter outras classificações. Ele pode ser simples, quando ele só tem um núcleo. Pode ser composto, quando ele tem mais de um núcleo. Composto, eu falei composto, né? Composto, quando ele tem mais de um núcleo. Ou oculto, quando ele não está explícito ali, mas ele está elíptico, ele está de maneira desidencial, ele está implícito, tá bom? Então, só que assim, por que ele é determinado? Porque eu consigo identificá-lo. Determinação diz respeito ao fato de eu conseguir identificar aquele sujeito, beleza? Se ele não é determinado, ele vai ser indeterminado. É quando eu não consigo identificar ele na oração, certo? Possivelmente é terceira pessoa do plural ou terceira pessoa do singular mais o de. A gente vai ver isso. E o sujeito inexistente, a gente fala, qual que é o sujeito dessa frase? Sujeito inexistente. Melhor dizer hoje em dia, oração sem sujeito. É quando as orações elas são construídas com verbos impessoais. Eles não admitem agentes de uma determinada ação, eles não admitem o sujeito. Quais são os verbos impessoais? A gente vai ver. É o verbo ser e fazer no sentido de tempo transcorrido, é o verbo haver, certo? A gente tem vários verbos impessoais, verbos que indicam fenômenos da natureza, chover, relampejar, trovejar, certo? A gente vai ver isso. Vamos analisar agora o sujeito simples. Um sujeito simples, ele é um sujeito determinado. A oração, ela tá ali, você consegue ver o sujeito. E ele é simples porque ele só tem um núcleo. Certo? O sujeito simples é um sujeito determinado que apresenta um núcleo ligado diretamente ao verbo. A rua estava deserta. Quem estava deserta? A rua. Então, a rua é um sujeito. Ele é um sujeito determinado, ele está ali, eu consigo ver ele. Só que ele só tem um núcleo, que é rua. Então, é um sujeito determinado simples. Não se deve confundir o sujeito simples com a noção de singular. Disse que o sujeito é simples quando o verbo da oração se refere a apenas um elemento, seja um substantivo, que esteja tanto no singular quanto no plural, um pronome numeral, uma oração subjetiva, certo? Os meninos estão gripados. Esse sujeito é composto porque está no plural? Não. Não. É um sujeito determinado porque está ali e simples porque ele só tem um núcleo, um elemento, uma palavra só que é o núcleo da minha ação, certo? Os meninos, meninos é o meu núcleo, então o sujeito simples tem um núcleo. Todos cantaram durante o passeio. O sujeito determinado é todos, e é um sujeito simples porque só tem um núcleo, que é ele mesmo, todos. Analisar todas as possibilidades é importante. Quem é importante, ou o que é importante? Analisar todas as possibilidades. Tudo isso é uma oração subjetiva. A oração subjetiva é a oração que desempenha a função de um sujeito, certo? Tem um núcleo só, a oração como um todo, certo? O sujeito determinado simples também pode aparecer em estruturas passivas. Estruturas passivas é o oposto de estruturas ativas, certo? Quando você utiliza a partícula apassivadora se, a gente viu lá na aula 0, o se ele pode funcionar como uma partícula apassivadora na voz passiva. Alugam-se apartamentos. Qual que é o sujeito dessa frase?
é apartamentos. Esse alugam-se, você está vendo que o verbo está concordando com apartamentos? Eu vejo muita gente, aluga-se apartamentos, está errado. Apartamentos é o sujeito, o verbo precisa concordar, alugam-se apartamentos. Passa para a voz ativa, apartamentos são alugados. Então, esse apartamentos aí nessa frase, alugam-se apartamentos, ele está recebendo a ação. É um sujeito paciente, beleza? Se você passa para a voz passiva, apartamentos são alugados. Aqui nós temos uma voz passiva sintética, né? Não é a voz passiva analítica, que os apartamentos são alugados. É a voz passiva sintética, alugam-se apartamentos. Deram-se prêmios aos funcionários. Prêmios foram dados aos funcionários. Prêmios é o sujeito paciente, ele está recebendo ação, certo? É um sujeito simples também, porque é um núcleo só. Deram-se prêmios. Agora, se eu falo, deram-se prêmios e brindes aos funcionários, aí já é um sujeito composto. Você tem duas palavras que têm a mesma classificação do ponto de vista sintático, tem o mesmo valor sintático, certo? E essa classificação de voz passiva só é possível com verbos transitivos diretos ou transitivos diretos e indiretos. Alugam-se apartamentos. Quem aluga, aluga algo. Aluga o quê? É um verbo transitivo que rege um objeto. Ele precisa de um complemento. Certo? E ele precisa de um complemento sem preposição. Aluga-se o quê? Então é um verbo transitivo direto. Agora, dar. Quem dá algo a alguém. O que você dá para alguém? Bom, quem dá algo a alguém. É um verbo transitivo direto e indireto. Quem dá alguma coisa para alguém. Objeto direto e objeto indireto, respectivamente. Beleza? A gente vai ter aula de transitivação ainda, tá bom? Sujeito composto é quando você tem mais de um núcleo, certo? Você tem mais de um núcleo ligado ao verbo. Ana Maria e Joaquim terminaram o namoro. Quem terminaram o namoro? Ana Maria e Joaquim. Ana Maria e Joaquim têm iguais valores sintáticos. Sintáticos semânticos, melhor dizendo. Então, são dois. Não confundir qualquer ideia de plural. Plural e tá composto. Não. Composto é quando você tem mais de um núcleo. Eu, você e nosso cão estamos perdidos mais uma vez. Quem estamos perdidos mais de uma vez? Eu, você e o nosso cão. Tudo isso é o sujeito. Eu, você e o cão são os núcleos do meu sujeito. Tem mais de um núcleo. E mais de um núcleo sujeito composto. Sujeito composto é um sujeito determinado, porque ele está ali na frase. Consigo ver. Ana Maria e Joaquim, eu, você e o nosso cão. Tudo sujeito determinado. Tô vendo, tá explícito ali. Só que qual tipo de determinado ele é? Composto, certo? E o último tipo de sujeito determinado é o sujeito oculto. Ele tem vários nomes, elíptico, desinencial, subentendido, implícito. Pode falar tudo isso. Você quer escrever no vestibular sujeito desinencial? Beleza, tá certo. Sujeito subentendido, tá certo. Certo? Ele não tá declarado na oração, você não consegue ver ele ali de maneira explícita, mas ele tá implícito. Você pode identificar ele pelo contexto e pela conjugação verbal. O verbo está conjugado, você pode identificar ele. No trajeto para casa, passei pelo parque da cidade. Esse sujeito ele é determinado, eu consigo identificar que passei está se referindo à primeira pessoa do singular, eu. Então o sujeito ele é oculto, então o sujeito determinado oculto. Eu está em oculto. A desinência, lembra que nós falamos na aula de formação? A desinência é número pessoal que me dá a classificação do sujeito, tá? E tá a importância da última aula. A desinência número pessoal que me dá a ideia de sujeito oculto. O que me prova, o que me ratifica, o que me confirma que ali é um sujeito oculto é a desinência número pessoal ei. Passei, ei. Primeira pessoa do singular, eu. Por isso o sujeito é oculto. Eu consigo identificar ele pela desinência número pessoal do verbo. Por isso o sujeito desinencial. Ele está relacionado com a desinência do verbo. Gostamos de pular carnaval. Quem gostamos? Está escrito ali o nós? Não. Mas eu consigo identificar pelo nós, no final, pela desinência número pessoal. Então, nós gostamos de pular carnaval. É um sujeito determinado, porque ele está ali. Ele pode ser entendido, pode ser achado, só que de maneira implícita. Tá bom? Então, o sujeito oculto, ele está aí, ele está implícito. Certo? Presta uma atenção, isso aí é confundido. Professor, eu tenho um verbo que está na terceira pessoa do plural. Ele é oculto também? E aí? Depende. Ele só vai poder ser classificado como oculto, um verbo que está na terceira pessoa do plural, se você conseguir recuperar pelo contexto. Os dois garotos entraram no prédio e roubaram tudo. Primeira oração.
Os 2 garotos entraram no prédio. Segunda oração, roubaram tudo. Primeira oração é fácil. Quem entraram no prédio? Os 2 garotos. Sujeito determinado e simples. Garotos é o núcleo. Roubaram tudo. Se eu analisar só essa oração, qual que é o sujeito? É um sujeito determinado e oculto. Por quê? Eles roubaram tudo. Eles quem? Os garotos. Você consegue retomar pelo contexto. Agora aqui, se eu escrevo assim, entraram no prédio e roubaram tudo. É um sujeito indeterminado. Tanto entraram no prédio quanto roubaram tudo. Quem entraram no prédio e roubaram tudo? Eles? Eles quem? Não sei. Não foi citado antes para mim. No meu período, eu não tenho uma citação de referência. Eu não sei quem entraram. Pode ser eles quem? Não sei. Pode ser o Papa e o presidente. Pode ser o ministro, não sei quem, com o prefeito. Não sei. Pode ser alguém. Fica indeterminado. Por isso, sujeito indeterminado. Não se sabe quem entrou e quem roubou. Então, é indeterminado. O sujeito ele só vai poder ser classificado como determinado quando você conseguir recuperar pelo contexto. Ele está oculto? Sim, não está escrito eles roubaram tudo na segunda oração do primeiro período. Só que você consegue recuperar. Então, o sujeito oculto, ele pode ser sim a terceira pessoa do plural quando você conseguir retomar dentro do meu contexto. Tá bom? O sujeito oculto ele tem algumas significações. Óculosinho, formato de coração, para a gente entender um pouco da semântica que ele transmite. Elipse para evitar repetições. Ó, um trecho do Vidas Secas, do Graciliano Ramos, uma uma prosa modernista. Elipse para evitar repetições. Fabiano ia satisfeito. Sim, senhor, arrumara-se, chegara naquele estado, comendo, caíra, tomara, pareciam. Todas esses verbos estão se relacionando ao Fabiano. Para não ficar se repetindo, Fabiano arrumara-se, Fabiano chegara, Fabiano comendo raiz, Fabiano caíra, Fabiano tomara. Para não ficar repetindo tudo isso, para não ficar repetindo o Fabiano toda hora, você faz a elipse, que é uma figura de linguagem quanto a sintaxe. Vocês vão ter aula de figura de linguagens. As figuras de linguagem quanto a sintaxe está relacionada à sintaxe, a análise sintática da minha frase. A elipse é uma. É quando você emite, oculta uma determinada palavra ou expressão. Aí, o sujeito oculto ele é um tipo de elipse. O sujeito oculto é uma figura de linguagem, é a elipse, certo? Para não ficar repetindo, para evitar repetição, para evitar essa redundância, essa prolixidade, você oculta o meu sujeito. E aí você classifica esse sujeito, todos esses verbos têm um sujeito oculto, beleza? Posso fazer uma elipse por antecipação. Escrevia contos e crônicas, apreciava uma boa música clássica, era crítico de teatro, ou respirava a cultura. Quem escrevia contos e crônicas? Ele, né? Tá na terceira pessoa do singular. Apreciava, era. Eu não consigo, de um primeiro momento, identificar quem é, só que depois eu consigo. O João respirava a cultura. Eu fiz elipse nos verbos anteriores, eu antecipei a elipse. Coloquei antes, sujeito coloquei depois. Então, por referência, por análise do meu contexto, eu consigo identificar que é um sujeito oculto e não um sujeito indeterminado. É um sujeito determinado, ele está ali. Ele está subentendido. E quem é esse ele? Ele é determinado? Ele é uma pessoa legal, física? Então é o João. Então eu consigo identificar por elipse, por antecipação. Tá bom? Tem outros exemplos aí. Uso incorreto, que me dá uma falta de clareza. Heitor era um menino rebelde, não obedecia ao pai, brigava com todos, principalmente com o vizinho, um tal de Pitu, um garoto muito elevado que sempre arrumava confusão. No feriado da cidade, quando estava brincando na rua, atirou uma batata no sorveteiro. Quem atirou a batata, gente? O Heitor ou o Pitu? No feriado da cidade, quando estava brincando na rua, atirou uma batata no sorveteiro. O Heitor ou o Pitu? Se você for analisar, você vai ficar nessa dúvida. Não tem como você identificar. Então, você tem que sempre, quando você for fazer um sujeito oculto, sempre deixar claro, para não trazer isso aí, que chama-se ambiguidade. Você pode trazer duplo sentido. Pode ser uma coisa ou pode ser outra. Dupla interpretação, ambiguidade. Beleza? Então, para evitar essa ambiguidade, você sempre tem que analisar esse caso de sujeito oculto. Porque se você utilizar de maneira incorreta, você fica com uma falta de clareza, não fica óbvio para você entender aquilo. Tá bom? Qual que é a resposta? É o Heitor ou o Pitu? Não sei, não dá para saber. Pode ser tanto um quanto o outro. O verbo atirou pode se referir tanto ao Heitor quanto ao Pitu, não dá para saber quem que é. Tá bom?
Se o sujeito ele pode ser determinado, ele quando ele está expresso na minha oração, seja de maneira implícita ou ali mesmo explícita, quando ele não está explícito ou implícito, ele é indeterminado. Embora o sujeito indeterminado ele exista, você não pode determinar ele por um contexto, nem pelo verbo. Não adianta você olhar para o verbo, não adianta você olhar para o contexto, porque você não vai conseguir pegar, ver de fato quem é aquele sujeito. Certo? Tem duas formas de você garantir sujeito indeterminado. Quais são? Terceira pessoa do plural e terceira pessoa do singular mais de. Primeira forma, com o verbo na terceira pessoa do plural. O verbo é colocado na terceira pessoa do plural, sem que se refira a nenhum termo identificado anteriormente, nem outra oração. Procuraram você por todos os lugares. Quem procuraram? Eles procuraram. Eles quem? Não sei. O sujeito é indeterminado. Não sei quem. Eu não consigo delimitar, não consigo determinar esse sujeito. Procuraram é um verbo que está na terceira pessoa do plural. Eles procuraram. Certo? Eu não consigo saber quem são eles. Estão pedindo seu documento na entrada. Eu não sei quem estão pedindo. Eu sei que se refere a eles. Eles estão pedindo. Mas quem são eles? Não sei. Certo? Não sei. Então, o sujeito indeterminado. A primeira forma de você identificar que é um sujeito indeterminado é quando ele está na terceira pessoa do plural e eu não tenho um referente. Se antes dessas frases tivesse algum referente, sei lá, os seguranças estão pedindo, seguranças estão fazendo, estão protegendo a festa, estão pedindo seu documento na entrada. Aí, pelo contexto, eu consigo retomar. Aí seria um sujeito determinado oculto. Só que, neste caso, eu não tenho um referente anterior. Então, é um sujeito indeterminado, certo? E a segunda forma de você identificar que é um sujeito indeterminado é quando você tem um verbo ativo, certo? Na terceira pessoa do singular, seguido do pronome se. Vou ler. O verbo vem acompanhado do pronome se, que atua como índice de indeterminação do sujeito. O que é um índice de indeterminação do sujeito? É a classificação morfológica desse se quando ele está relacionado com um sujeito indeterminado. Olha o nome, índice de indeterminação do sujeito. É a palavrinha responsável por indeterminar o meu sujeito. É o se. Certo? Essa construção ocorre com verbos que não apresentam complemento direto. São verbos geralmente intransitivos, transitivos indiretos ou verbos de ligação. Quais são os verbos que não apresentam complemento direto? O que é um complemento direto? São os objetos diretos. Complemento direto é objeto direto. Quais são os verbos que não pedem objeto direto? São os verbos intransitivos, que são aqueles que não pedem objeto de qualquer natureza. São os verbos transitivos indiretos, eles não pedem objeto direto, eles pedem objeto indireto, com preposição. E os verbos de ligação, que não tem objeto. É predicativo, né? O verbo obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular. Então, o sujeito indeterminado, a segunda forma, é quando você pega, por exemplo, esse exemplo aí. Vive-se melhor no campo. Viver é um verbo intransitivo. Ele não rege um objeto direto. Então, vive-se melhor no campo. Quem vive-se melhor no campo? Não sei, é um sujeito indeterminado. Ele vive-se melhor no campo. Não, na verdade, como que você vai determinar isso? Não tem, é um sujeito indeterminado. Vive-se melhor no campo. Você tem um verbo intransitivo com C, que é o índice de indeterminação do sujeito. Explique como, por quê, explique o motivo pelo qual, porque separado no meio da frase, essa frase apresenta o sujeito indeterminado. Qual que é a sua justificativa? Porque viver é um verbo intransitivo acompanhado do C, que é o índice de indeterminação do sujeito. Morreu. Precisa-se de técnicos em informática. Precisar é um verbo transitivo indireto. Ele rege a preposição de. Você colocou um C ali no meio, é o índice de determinação do sujeito. Precisa-se de técnicos de informática. Professor, não deveria ser precisam-se de técnicos de informática? Não. Porque é um sujeito indeterminado. O verbo obrigatoriamente fica na terceira pessoa do singular, certo? Sujeito indeterminado pode ser verbo na terceira do plural ou na terceira do singular. Se for na terceira do singular, aí você tem que analisar se o verbo vai vir acompanhado com C, então esse C vai ser o índice de indeterminação do sujeito. Aí pode ser verbo intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação. Aí que eu estou usando o exemplo de um verbo transitivo indireto. Precisa-se de técnico de informática. Quando você tem precisa-se de verbo intransitivo, verbo transitivo indireto, é singular que ele fica, tá bom? No casamento sempre se fica nervoso. Quem se fica nervoso?
Não sei, é sujeito indeterminado. Você tem um verbo de ligação, ficar é um verbo de ligação. O ser aí é um índice de indeterminação do sujeito, certo? Sujeito indeterminado acho que era a parte mais difícil da minha aulinha, tá bom? Sujeito determinado, portanto, quando ele não é determinado, pode ser terceira pessoa do plural, quando não tem um referente explícito, ou terceira pessoa do singular, verbo obrigatoriamente no singular, com o ser, que é o índice de determinação do sujeito, tá bom? E por fim, a oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Uma oração sem sujeito é quando você tem apenas predicado. Lembra que eu falei? Tem sujeito. Tirou que não é sujeito, é predicado? Beleza. Só tem predicado nesse tipo de oração. Certo? Esse tipo de oração, oração sem sujeito, ou classificação de sujeito inexistente, é aquela oração que tem um verbo impessoal. Olha aqui. Havia formigas na casa. Haver é um verbo impessoal, ele não conjuga-se com uma pessoa. Eles haviam, eu havia, não. É um verbo impessoal, sem pessoa, pessoal, pessoa. Ele não se conjuga com uma pessoa. Ele sempre está na terceira pessoa, certo? Havia formigas na casa. Não deveria ser haviam formigas na casa, não. Porque é um verbo impessoal, ele fica sempre na terceira pessoa do singular. Verbo impessoal fica na terceira pessoa do singular. Verbo impessoal fica na terceira pessoa do singular. Então é havia formigas na casa. Terceira pessoa do singular, não é haviam formigas na casa. Nevou muito este ano em Nova York. Quem nevou? Deus? São Pedro? Não. A gente não sabe, é um fenômeno da natureza. Verbos impessoais, verbos que indicam tempo transcorrido, verbos que indicam tempo passado, verbos que indicam fenômenos da natureza são verbos impessoais. São verbos que caracterizam uma oração sem sujeito. É possível constatar que essas orações elas não têm sujeito. Havia formigas na casa, nevou muito este ano. É diferente nesse primeiro caso. Havia formigas na casa. Coloquei o verbo haver. O verbo haver é impessoal. Agora, se eu coloco assim, existiam formigas na casa. Qual que é o sujeito? Formigas na casa. Ou melhor, formigas, né? Formigas aí vira sujeito. Existir é diferente de haver. Certo? Às vezes o haver pode significar existir. A gente tem que ficar esperto nisso. O haver é um verbo pessoal, existir não. Certo? Constitui a enunciação pura e absoluta de um fato, através do predicado. O conteúdo verbal não é atribuído a nenhum ser, a mensagem centra-se no processo verbal. Certo? Nessas frases, nessas orações, a ideia, ela tá na ideia de predicado. Havia formigas na casa, nevou muito. Você não tem uma ideia de um sujeito. Então a gente fala que a ideia está centralizada no processo verbal. Está centralizada no verbo, no enunciado em torno do verbo, tá bom? Quais são os elementos que caracterizam, que denotam uma oração ser sem sujeito? Verbos que exprimem fenômenos da natureza. Nevar, chover, ventar, gear, trovejar, relampejar, amanhecer, anoitecer. Choveu muito, amanheceu antes de inverno. Só que você tem que tomar cuidado que isso aí pode ser usado no sentido conotativo. Sentido denotativo é o sentido literal. Sentido conotativo é o sentido figurado, imaginário. Por exemplo, choviam crianças na distribuição de brindes. Opa, crianças aí é sujeito. Mas chover não é um verbo que exprime um fenômeno da natureza que denota uma oração com um sujeito inexistente? Sim, só que aí ele está sendo empregado no sentido conotativo, no sentido literário. Ele está conjugando com crianças. Se fosse uma oração com um sujeito inexistente, ele estaria na terceira pessoa de singular. Chovia, choveu, entendeu? Mas aí ele está sendo conjugado. Choviam. Está conjugando, está concordando com crianças. Então é um sujeito. O sujeito está ali, o sujeito é determinado e simples, né? Crianças. Tá bom? Já amanheci cansado. Eu amanheci. Não existe essa conjugação do ponto de vista gramatical. Só que aí você está usando a literatura, você está personificando, você está transmitindo um valor figurado para aquela determinada situação. Então aí o sujeito é eu, ele está implícito, é um sujeito determinado oculto. Então sempre analise o contexto. Tá bom? Verbos ser, estar, fazer e haver, quando usados para indicar uma ideia de tempo ou fenômenos meteorológicos. É noite, eram 2 horas da manhã, hoje é ou são 15 de março, está tarde, está muito quente, faz 2 anos que não vejo meu pai. Todos esses verbos, eram, está, faz, havia, tudo isso está falando uma ideia de tempo transcorrido, tempo que já passou ou tempo que está acontecendo. Quando eu estou indicando um fenômeno meteorológico, tipo, fez 39 graus ontem, eu estou indicando uma temperatura. Então não tem sujeito, fez, simplesmente fez 39 graus ontem, beleza.
Bacaninha, entendeu? Então, esses verbos aí, eles estão relacionados a um sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Tá bom? Basicamente isso. O verbo que mais cai em oração sem sujeito é o verbo haver e os verbos que indicam o fenômeno da natureza, certo? Então é basicamente isso, ó, verbos que exprimem fenômenos da natureza e verbos ser, estar, fazer e haver quando usados para indicar uma ideia de tempo ou fenômenos meteorológicos. Essas são as possibilidades de orações sem sujeito, tá bom? Pronto, estudamos tudo já de sujeito. Terminamos a primeira aula com relação ao sujeito. Vimos o que é um sujeito, aquilo de que ou de quem se fala, não necessariamente aquele que pratica uma ação. Um sujeito, gente, ele pode se classificar também com relação às vozes. Voz ativa e voz passiva, comentei, né? Sujeito com voz ativa é o sujeito agente, certo? Aí com relação à semântica. Você pode classificar um sujeito de sujeito determinado simples agente. Por exemplo, João comeu a comida. É um sujeito determinado simples agente. A comida foi comida, não. Eu vou mudar. O macarrão foi comido por João. O macarrão é meu sujeito. É um sujeito determinado, simples, só que paciente. Então você tem que sempre também analisar. Sempre fala assim, classifica o sujeito nessa frase, classifica o máximo que você conseguir. Certo? Geralmente quando o sujeito é determinado. Você pode classificar ele de várias outras formas. Tá bom? Nós vimos várias classificações. Se o sujeito é determinado, ele pode ser simples, composto ou oculto. Se o sujeito é indeterminado, terceira pessoa do plural, o verbo está sendo conjugado ali, você não consegue determinar, aí fica indeterminado. Ou terceira pessoa do singular, mais o C, que é o índice de indeterminação do sujeito. Ou ainda, oração sem sujeito e sujeito inexistente. Tempo transcorrido, fenômenos meteorológicos, verbos a ser, estar, fazer, haver, e verbos que indicam fenômenos da natureza. Beleza? Vamos resolver alguns exercícios para a gente encerrar essa aulinha. Primeiro exercício. Assinale o sujeito do verbo forjar, no período abaixo. Chama a atenção das pessoas atentas cada vez mais o quanto se forjam nos meios de comunicação modelos de comportamento. Não está na ordem indireta? Vamos colocar na ordem direta? Modelos de comunicação modelos de comportamento, né? Eu li errado. Ai, que burro! Modelos de comportamento se forjam nos meios de comunicação. Essa é a ordem direta. Portanto, o sujeito do verbo forjar é modelos de comportamento. Você pode confundir que pessoas atentas, você pode confundir com meio de comunicação. Só que, ó, por que não seria meio de comunicação sujeito? Porque tem o nos na frente. Não existe sujeito preposicionado. Tá bom? Próximo. Exercício 2. Entre as frases a seguir, somente uma tem sujeito indeterminado. Assinale. Alternativa A. Há muitas formas de compreender a felicidade. A é um verbo impessoal, então sujeito inexistente. Olha a alternativa C. Basta uma inspiração para iniciarmos uma mudança. O sujeito está ali, ó. Uma inspiração para iniciarmos a mudança. Uma inspiração é o sujeito do verbo bastar. Uma inspiração basta. O sujeito é um verbo intransitivo, o verbo bastar. Então o sujeito está ali, não é sujeito determinado. Ele é determinado, está ali, uma inspiração. Vendem-se plantas ornamentais. O verbo está conjugado. O verbo está no plural. O C, então, ele é uma partícula apassivadora. Voz passiva sintética e voz passiva sintética. Vendem-se plantas ornamentais. O sujeito é plantas ornamentais. Passa para a voz passiva analítica. Plantas ornamentais são vendidas. Sujeito paciente. Tá bom? Então o sujeito aí ele é determinado, simples e paciente. Tá bom? Eles quebraram todas as regras. Qual que é o sujeito do verbo quebraram? Eles. O sujeito está ali. Professor, mas eles, ele transmite uma ideia diferente, né? Transmite, do ponto de vista semântico. Só que ele está ali, ele está determinado na frase. O sujeito é eles. Me importa, nesse caso, quem são eles? Não, nesse caso não me importa. Porque o sujeito está ali, eles quebraram todas as regras. Está explícito, está ali, é determinado o sujeito. Então ele não é indeterminado. Agora olha a alternativa B. Neste lugar se é tratado como um delinquente. Olha o C. Esse C ele é índice de indeterminação do sujeito com o verbo de ligação é. Se é tratado. Está na terceira pessoa do singular, obrigatoriamente. Ok? O exercício 3 é um exercício grande, eu quero fazer com vocês. Vamos lá. Na coluna da redação, lê-se um livro que publicou em 1988, transformou a vida do escritor britânico Salman Rushdie no inferno. Os versos satânicos foi considerado ofensivo ao Islã pelo líder religioso iraniano Ruhollah Khomeini.
Ao sentenciar Rushdie à morte no início de 89, o Ayatollah Khomeini desencadeou as mais célebre onda de perseguição promovida por radicais muçulmanos contra um escritor. Analisa as proposições abaixo a respeito do texto. Supra. Do texto supra, que significa do texto acima, do texto supracitado, que foi citado acima. O sujeito de publicou é implícito. Cadê o verbo publicou? Um livro que publicou. Quem publicou? Ele, né? Ele publicou. E aí, quem é esse ele? É o escritor britânico Salman Rushdie. Eu consigo, no contexto, estabelecer a minha referência. Se seria publicou, dá a ideia de, nossa, é um sujeito indeterminado, e aí eu não sei o que é. Mas o sujeito ele é determinado e oculto. Ele é implícito, ele é residencial, porque eu consigo retomar pelo contexto. Na realidade, eu fiz uma antecipação, e o sujeito está depois, certo? Então, o sujeito de publicou é implícito? Sim. Mas pode ser recuperado cataforicamente por o escritor britânico Salman Rushdie. Beleza, certinho. Cataforicamente, talvez essa palavra seja um pouco confusa, e cataforicamente eu estou falando de catáfora, aquilo que vem depois. Lembra que eu falei da anáfora e catáfora com pronomes demonstrativos? A gente falou lá. Anáfora, estou falando do que vem antes. Catáfora, do que vai vir. Aí é uma caso de catáfora. Estou retomando cataforicamente. Depois que eu vou conseguir retomar esse sujeito. Expressão que no contexto tem outra função sintática. Perfeito. O item 1 está certinho. Item 2. O sujeito de publicou é o quê? Que é o antecede. Um livro que publicou. Publicou, quem publicou? O escritor britânico Salman Rushdie. Não é o que. Certo? Então já está errado. O sujeito não é o que. Não é um pronome relativo. É um pronome relativo que, só que não é o sujeito do verbo publicou. Certo? O que ele está se relacionando ao livro e não ao sujeito da minha oração. Certo? A 2 está errada. A expressão em 1988, por se tratar de uma junta adverbial de tempo, deveria ter sido empregada entre vírgulas. Um livro que publicou em 1988. Gente, é muito subjetiva essa interpretação. Em 1988 não deveria ser empregado entre vírgulas, mas se tivesse entre vírgulas também estaria certo. A gente vai ter aula de pontuação. Quando você tem a regra que diz respeito a essa pontuação diz que elementos de corpo grande devem ser separados entre vírgulas. A partir de 3, eles falam. Tipo assim, no ano de 1988. Aí você teria que colocar entre vírgulas. Porque você tem mais de uma palavra. Mais de 3 palavras. Mais de 2, na verdade, né? E mais de 2, tem pelo menos 3, coloca entre vírgulas. Agora, em 1988, você tem 2 palavras. Então, não é preciso colocar entre vírgulas. Quer colocar? Quer. Nesse caso, a gente fala que a vírgula é facultativa. Você coloca se você quiser. Tá bom? Então, aí não deveria ter sido empregado entre vírgulas. Só se você quisesse. Então, tá errado porque ele dá uma ordem. Deveria ter sido empregado entre vírgulas. Não necessariamente, porque é um elemento de pequeno corpo. Só tem 2 palavrinhas. A forma verbal, item 4. A forma verbal foi está mal empregada, pois, como o sujeito os versos satônicos está no plural, também o verbo deveria vir no plural para efeitos de concordância. E está falando que o sujeito do verbo foi é os versos satânicos. Um livro que publicou em 1988 transformou a vida do escritor britânico. Tarará. Os versos satânicos foi considerado ofensivo. E aí? O sujeito do verbo foi é os versos satânicos. Só que a concordância do meu verbo foi não está relacionado com o sujeito sintático, está relacionado com o sujeito semântico. Os versos satânicos têm igual valor semântico com o livro. Os versos satânicos é o nome do livro. Então foi está sendo concordado com o livro. O livro está no singular. Então foi está no singular por causa de estar se referindo ao livro. Então não é obrigatório você colocar o verbo também no plural para concordar com os versos satânicos, simplesmente porque o sujeito sintático é uma coisa diferente do sujeito semântico. Você pode concordar com o sujeito semântico. Nesse caso, o contexto foi muito importante, porque o verbo foi está conjugado com relação ao livro, no singular. Então não está mal empregado. Dá para você entender com relação ao contexto, sujeito semântico. Então também está errado, somente a alternativa, somente o item 1 está certo. Alternativa
A, né? Alternativa A. Certo? Exercício 6 eu quero fazer agora. Vamos classificar os sujeitos dessas frases aí, ó. A criança sem carinhos. A é um verbo impessoal. Certo? Falei, tá na terceira pessoa do singular. Você não vai conjugar concordando com crianças. É um sujeito inexistente, uma oração sem sujeito. Disseram-me a verdade. Quem disseram-me? Eles disseram-me. Eles quem? Não sei. Tá indeterminado, sujeito indeterminado. Construíram-se represas. Opa, tá conjugando. Esse C é partícula passivadora. Voz passiva sintética, certo? Passa para voz passiva analítica. Represas são construídas. Construíram-se represas, foram construídas, né? Represas foram construídas. Beleza? Então é um sujeito determinado que só tem um núcleo, então ele é simples, certo? Alternativa A. Exercício 10. Assinar a alternativa que um verbo destacado tem como sujeito aquele apresentado entre colchetes. Logo depois, transferiu-se para o trapiche o depósito dos objetos. O sujeito de transferiu-se é os objetos? Não, é o depósito dos objetos. Certo? Então não é só os objetos. O depósito dos objetos que o trabalho do dia lhes proporcionava. O depósito dos objetos é o sujeito de proporcionava? Quem proporcionava? O trabalho do dia, não o depósito dos objetos. Olha C. Estranhas coisas entraram então para o trapiche. Estranhas coisas é o sujeito do verbo entraram. Quem entraram? Estranhas coisas. Então a C é a alternativa correta. Vamos continuar lendo? Indiferentes ao vento que circundava o casarão uivando. O casarão? Não. Quem circundava? O vento circundava. Na verdade, aí do ponto de vista sintático, o sujeito de circundava é o quê? Se tem uma prova que pergunta assim, qual é o sujeito de circundava? A resposta é que. Pronome relativo que é o sujeito de circundava. O que, ele tem igual valor sintático de vento. Ele está retomando o vento. Então, qual que é o sujeito sintático de circundava? Que. Qual que é o sujeito semântico? O vento, não ao vento. Certo? O vento. Certo? Com os ouvidos presos às canções que vinham das embarcações. Não. Aí qual que é o sujeito de vinho? Que. Certo? Qual que é o sujeito semântico? As canções. Certo? Aí seu A está craseado porque tem a contração. A mais as. Certo? Mas aí lembra que eu falei? Você tem que separar. Porque o sujeito nunca é preposicionado. Tá bom? Exercício 13 eu quero fazer agora. Exercício 13 nós temos um poeminha. Certo? Que eu não vou ler. Indique os termos que exercem a função de sujeito nas orações dos versos 24 e 29. Certo? E o que há de comum nesses versos no que se refere à posição que ocupam em relação aos respectivos predicados? Olha o verso 24. Aqui se curva o filho respeitoso. Qual que é o sujeito? O filho respeitoso. Coloca na ordem direta. O filho respeitoso se curva aqui. Olha o verso 29. Dos braços de uma cruz pende o mistério. Coloca na ordem direta. O mistério pende dos braços de uma cruz. Beleza? Então, vamos ler a resposta. Nos dois versos podemos encontrar, respectivamente, os seguintes sujeitos. O filho respeitoso e o mistério. Qual que é a coisa comum? Ambos estão pospostos ao verbo. Ambos estão vindo depois do verbo. Então, é uma oração com posposição. Está na ordem indireta. Essa é a característica comum. Tá bom? Exercício 14. Descubra quem é e o que pensa o morador de São Paulo. Se o sujeito dos verbos descubra e pensa estivessem no plural, como deveria ser redigida a frase? Vamos passar para o plural. Ó. Descubra quem é e o que pensa o morador de São Paulo. Vamos passar para o plural? Descubra quem são e o que pensam os moradores de São Paulo. Pronto, passei para o plural. Joinha? Tem uma tarefinha sugerida aí para vocês. Hoje foi a primeira aula de sintaxe. A gente vai ter várias aulas. Quando nós terminarmos sintaxe, tem uma listona de sintaxe já lá no Drive para vocês. Alguns exercícios do material do Poliedro para vocês. Acho que vocês têm, né? E é isso, galera. Um grande beijo, bons estudos. Qualquer dúvida, manda no meu WhatsApp, ou no meu Facebook, ou no meu Orkut, ou em qualquer lugar. Manda uma carta, pombo. Manda um pombo e envia uma carta que eu respondo para vocês, tá bom?
O intuito é que vocês não vão dormir, não coloquem a cabeça no travesseiro com dúvidas. Então, sempre que tiver uma dúvida, quaisquer que seja, por mais banal que essa dúvida seja, professor, são tem quantas letras? Por mais banal que a dúvida seja, você pode perguntar, tá bom? Fique à vontade, não só perguntar com relação a essa matéria, professor, não estou conseguindo entender a explicação dos professores. Pode explicar para mim? Posso, claro. Pode ser de dúvida de outra matéria? Pode, claro. Fica à vontade, tá bom? Estou aqui para poder ajudar. Vamos lá, foco, força e bora pro trote, né, gente? Não vejo a hora. Bora beber, né? Fim de quarentena, pelo amor de Deus. Um abraço, gente. Até a próxima aula.